O pardal encontrou casa, a andorinha seu ninho, e hoje eu encontrei Deus, altar e Senhor. Olá, minha gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. E você, também encontrou casa? Encontrou lugar para fazer o seu ninho na casa do Senhor? Peraí. Sim, na comunhão, na Assembleia dos Justos, reunidos para celebrar ao Senhor, para ministrar ao Senhor, em comunhão, seguindo numa peregrinação rumo aos céus. A comunhão é para o pardal e para a andorinha, não é para qualquer pássaro, não. Por exemplo, a águia, ela é muito altiva, orgulhosa, ambiciosa demais para fazer o seu ninho na casa do Senhor. E o pavão, muito pomposo, jamais ele vai fazer o seu ninho na casa do Senhor, ele quer se achar por aí. O urubu? Não, esse não. Esse aí só quer comer carniça, vai comer carniça, carne podre dos outros. Esse não. E o falcão? O falcão, ele quer comer as outras aves. Esse também não pode estar na casa do Senhor. A galinha? Será que a galinha consegue fazer o seu ninho na casa do Senhor? Não, ela depende demais dos homens. A coruja? A coruja ama viver na escuridão. Essa também não vai conseguir fazer a sua casa, o seu ninho na casa do Senhor, onde tem luz. E o papagaio? O papagaio é tagarela demais, fala muito. Esse também não vai conseguir. O beija-flor? O beija-flor é um lindo pássaro. Porém, ele anda vivendo de flor em flor. Esse também não vai conseguir fazer o seu ninho na casa do Senhor. Bom, então, essa comunhão é para o pardal e para a andorinha. Por quê? Porque elas são humildes de coração. Como assim? É só você ir lá no livro de Mateus, capítulo 5, no Sermão do Monte. O que Jesus fala? Aqueles que são humildes, pobres de espírito, serão bem-aventurados. Aqueles que estão cansados de uma peregrinação e têm saudades de estar na casa do Senhor. Sim, é para o pardal, é para a andorinha. E se por acaso ainda em você tem restos da velha natureza do pavão que se acha, que quer ser melhor que todo mundo, ou da galinha que depende dos outros ou que não pode ser auto-independente, ou você ainda tem a velha natureza do papagaio, tagarela demais, fofoqueiro, arranja intriga, confusão, ou então você ainda tem a velha natureza da águia que se acha orgulhosa, muito orgulhosa, se acha demais, ambiciosa, não suporta ficar na comunhão com os outros. Então, se hoje somos o templo do Espírito Santo e Ele habita em nós, peça para que Ele venha tirar essa velha natureza. Porque precisamos ser como pardal e andorinha, que tinham o prazer de estar na casa do Senhor. Será que você já teve saudade de estar na casa do Senhor, hein, mana? Tudo bem, mana? Você já teve saudade? Em algum momento, situação em estar na casa do Senhor, em comunhão, louvando ao Senhor? Estamos aqui com muita alegria, chegando no 84º dia. Nossa, foram tantos dias, tanto aprendizado, e eu sou muito grato ao Senhor por essa maratona incrível. E quando me pergunta, essa sua pergunta que você acabou de fazer, na verdade, ouvindo essa música, ao som dessa música, eu estou com muita saudade dessa época que nós cantávamos essa canção, e eu olhava para a igreja, para o templo que nós estávamos, e os passarinhos que moravam lá, não sei se você lembra disso, eles moravam e passavam. Então quando a gente cantava essa música de manhã, era algo muito verdadeiro. A sensação e a comparação de que esses pássaros, esse pardal, e que achou um lugar para o Senhor, e que nós também encontramos este lugar, e é maravilhoso esse lugar. Eu chamo esse lugar de lugar do pertencimento, que é o lugar onde eu sou eu, é um lugar onde é para mim, onde tem a minha marca e minha identidade. E que não é uma placa, né? Muitas pessoas julgam que seja uma placa de uma igreja, né? de um segmento religioso. Mas, na verdade, esse lugar do pertencimento que está na casa do Senhor é o entendimento que você faz parte da igreja do Senhor Jesus, e você, junto com seus irmãos,
constroem esse lugar de pertencimento. Por isso que a igreja foi comparada pelo apóstolo Paulo como um corpo ajustado, não um corpo com deficiência, não um corpo com limitações, mas um corpo vivo e vigoroso. Por isso que esse lugar que o salmista falou de casa, de que ele encontrou o seu lugar, é esse entendimento que eu, junto com os meus irmãos, adoramos o Senhor num lugar juntos, congregando como um corpo. E isso é maravilhoso, e eu tenho certeza que você, minha irmã, também sente isso, não é mesmo? Sim, um dos maiores momentos, mana, que eu senti saudade de estar de fato no local onde se reúne o povo de Deus, onde se reúnem os membros do corpo de Cristo para em comunhão louvar ao Senhor, chamado igreja, porque sabemos que a igreja somos nós somos o templo do Espírito Santo, mas este local onde se reúne o povo, durante a pandemia, precisou ficar fechado durante algum tempo, em alguns lugares até meses. Como eu senti falta, como era difícil fazer lives e não ouvir o som de glória a Deus, ou de palmas, ou de vozes. Como era horrível chegar e não ter a comunhão de um abraço, mesmo assim durante muito tempo. A falta do abraço, da comunhão, da adoração, a oração de mãos dadas, como isso fez falta. Eu senti saudade. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Quantas vezes foi entoado este louvor? E eu pensei assim, bom, quando voltar tudo normal, as pessoas vão correr para a igreja, porque elas vão estar com saudade de estar no templo. Mas não. Infelizmente, o que estamos vendo é que muitos não sentiram a falta de estar em comunhão. E aqui o salmista, nos salmos de hoje, Salmos 84, fala justamente da saudade de estar na casa do Senhor. Ele estava aqui vivendo num período de peregrinação. Ele estava longe de casa, longe do templo, e ele faz aqui, traz à memória a lembrança de quando ele estava naquele momento precioso, na comunhão com os justos, louvando ao Senhor. E será que hoje nós temos essa saudade de estarmos em comunhão, na Assembleia dos Justos para louvar e ser ministrado ao Senhor? E o salmista começa na sua poesia deste salmo, que aliás nós podemos fazer aqui 3 divisões especial, trazendo 3 lições importantes para nós, dos versículos 1 ao versículo 4. Nós temos a primeira parte, que no final do versículo 4 vem a palavra selar, ou pausa, interlúdio, é onde havia um momento onde se refletia sobre o que estava sendo cantado. Do versículo 5 ao versículo 8 temos uma segunda parte que também vem aí com a palavra sela, pausa, interlúdio, vamos refletir. E a terceira parte do versículo 9 ao versículo 12, que vem nos ensinando. E aqui nesta primeira parte, nós vamos entender o salmista falando sobre a comunhão em estar na casa do Senhor. Como é bom viver em comunhão. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Então ele vem dizendo aqui, versículo 1, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos atos do Senhor. Ele estava praticamente à beira da morte, desejando estar nos atos do Senhor, desejando estar de volta à presença do Senhor. Ele diz assim, o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para sua prole junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Portanto, este salmo foi escrito por alguém que estava longe de casa, longe de Jerusalém, longe de estar no momentos de celebração do povo de Israel, nas suas festas anuais. Ele estava com saudade. E o salmista revela o estado de graça que podemos desfrutar da comunhão na congregação. E para o judeu, estar no templo era algo magnífico, prazeroso. Era algo que trazia alegria extrema ao coração, porque era um lugar sagrado. No templo,
existia 3 partes principais. E nessa terceira, que é o átrio, depois o Santo dos Santos, é aonde descia a Shekinah, era a manifestação visível da presença gloriosa de Yahvé. Por isso que os judeus estavam ali com desejo, tinham desejo de estar no templo, de estar adorando no templo regularmente. O prazer e a alegria de estar em comunhão, porque era ali que descia a glória do Senhor. E se olharmos diversos textos na Bíblia, no Antigo Testamento, observamos a glória do Senhor, a Shekinah do Senhor, descendo sobre o templo, sobre o altar. Por quê? Porque no Antigo Testamento, a vinda do Espírito Santo era esporádica. O Espírito Santo não vivia em cada um como hoje. Por quê? Porque Jesus veio, Jesus morreu, Jesus ressuscitou. E depois que ele ascendeu aos céus, ele falou: enviarei o Espírito Santo Consolador. E a partir daí o Espírito Santo fez morada em nosso ser, nos fazendo templo do Espírito Santo de Deus, de forma que possamos o adorar, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em espírito e em verdade. Mas até então, a presença de Deus vinha uma manifestação esporádica, aonde a congregação ali em comunhão sentia essa presença, essa glória de Deus. Por isso o desejo e o prazer de estar na casa do Senhor. Aquele lugar era especial para o salmista, né? E ele sentia essa saudade, ele sentia a falta, e a falta da comunhão, a casa de Deus. Nós precisamos sentir falta de estar na comunhão em um local chamado igreja ou casa de oração, enfim, não importa o nome, no local onde se reúne a igreja, o templo, para que nós, cada um de nós que somos esta igreja, esse templo, reunidos como o corpo de Cristo, possamos adorar. Infelizmente, a pandemia, o que parecia que muitos iam ter saudades de estar reunidos na comunhão dos justos, muitos nem se importaram, não tiveram saudade, nem ligaram. Isso é triste, porque estar longe de casa, longe da casa de Deus, é você recordar do filho pródigo, que quando ele pegou a sua herança com seu pai, ele foi andando por este mundo errante, no pecado e no erro, e longe de casa. Ele começa a refletir que quando ele estava na casa do pai, ele tinha fartura, ele tinha alegria, ele tinha prazer, ele tinha fé. Estar longe da casa é solidão. Estar longe da casa de Deus é viver no orgulho de si mesmo, como o pavão ou a águia. É claro que hoje Deus e sua glória não vivem em construções feitas por homens. Está escrito lá no livro de Atos, capítulo 17, 43 aos 50. Mas ainda assim devemos ter uma reverência especial para o lugar que foi construído, consagrado para reunir o povo de Deus, para reunir os membros do corpo de Cristo, para juntos como uma assembleia, uma congregação, louvar ao Senhor. E precisamos, acima de tudo, ter um coração dedicado, ter um coração devoto, um coração que ama estar na presença do Senhor, que ama estar na comunhão com os irmãos, que ama estar e tem um anseio espiritual por essa comunhão, porque a comunhão fortalece uns aos outros. Está escrito no livro de Mateus, capítulo 5, em outros vários salmos, em outros vários textos bíblicos, a comunhão fortalece uns aos outros. Por isso o salmista, ele clama a Deus com todo o seu ser. E parece até que ele estava com inveja dos pássaros, que podiam fazer seu ninho nos atos do templo, próximo ao altar, próximo onde os sacerdotes e os levitas ali estavam para celebrar o louvor, onde tocavam os instrumentos, aonde tinha um coral, aonde trabalhavam e viviam nas imediações do santuário. Ai, que saudade estar ali! Meu Deus! Como não sentir saudade? Como que esse teste que o crente, o cristão, todo o mundo viveu, em ficar dias e dias sem estar na casa do Senhor, na comunhão, como não sentir saudade? Como é fácil esquecer e dar o devido valor ao privilégio de adorar ao Deus vivo, o privilégio comprado
por nós, para nós, na cruz do Calvário. Como é fácil se esquecer da graça de Deus revelada em Jesus Cristo, onde juntos, numa comunhão, com o corpo de Cristo, celebramos ao Senhor. É muito fácil de esquecer quando focamos o nosso prazer em outras coisas que não seja estar em Deus ou viver para Deus. Quando o nosso coração não está guardado em Deus. Onde você tem guardado seu coração? Como você tem protegido seu coração? Guarde o seu coração na casa do Senhor. Guarde o seu coração em viver para o Senhor. Lembre-se que o reino de Deus é para os pobres e humildes de coração, assim como o pardal e a andorinha, que encontra descanso na casa do Senhor, que encontra descanso quando se aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador e em comunhão com a igreja do Senhor, leva a palavra do Evangelho, vive a palavra do Evangelho, vive a palavra do arrependimento. Se o pardal colocou o ninho ali para a sua prole, não deixe de levar os seus filhos à casa do Senhor. Não deixe de levar os seus filhos para ouvir a palavra de arrependimento, a palavra que salva, que cura, que liberta, que leva para os céus. Se até a andorinha fez ali um ninho para os seus filhotes, é porque nós precisamos enfatizar o ensino da palavra de Deus aos nossos filhos, levando-os e conduzindo à casa do Senhor. Como desde criança eu amava estar na casa do Senhor. A minha mãe precisava fazer uma escala entre eu e a Mary Ellen, porque a Leiliane era pequena. E um dia eu ficava com a Leiliane e outro dia a Mary Ellen. Mas eu ficava tão triste quando não era o meu dia. Eu queria tanto que chegasse o outro dia para que eu pudesse estar na casa do Senhor. E nós chegávamos cedo, porque mamãe limpava a igreja, ajudávamos a limpar, né, do nosso jeito, a limpar os bancos sempre. E muitas vezes, nessa limpeza do templo, né, em receber os irmãos, era um lugar pequeno, era uma congregação pequena na época. Como criança, brincávamos de esconde-esconde no banheiro da igreja, brincávamos engateando por debaixo dos bancos da igreja. Era divertido, era, mas estávamos ali. A mamãe sempre nos conduzia à casa do Senhor, estávamos ali aprendendo, mesmo como criança, brincando, mas aprendendo do Senhor, estando em comunhão com os irmãos. Essa semana, louvo a Deus pela vida de uma das irmãs que completou 90 anos, que naquela época, a irmã Anitta, ela nos conduzia no seu carrinho para a escola bíblica, que ficava muito longe, né, da catedral naquela época onde eu morava, e ela estava aprendendo a dirigir naquela época. Eu acho que ela tinha 70 anos e era uma aventura chegar na igreja, mas eu estava em comunhão com aquela irmã e com aquelas outras pessoas. Meu Deus, como não valorizar a comunhão, como não valorizar o templo, a casa do Senhor. E na segunda sessão, dos versículos 5 ao versículo 8, a gente fala aqui de uma peregrinação à casa do Senhor. Como eu comecei a falar, nós fazíamos uma peregrinação até chegar à casa do Senhor, na catedral, e ali de carona com a irmã Anitta, passando por várias situações de risco, mas chegávamos. Quando pequena, nós caminhávamos, era quase 20 minutos de caminhada, e pegávamos flores para levar para a pastora Mercedes, e entregávamos folhetos para as pessoas que passavam próximos de nós até chegar à casa do Senhor, nessa peregrinação até chegarmos, e cantávamos, né? Eram vários irmãos, entre 10 irmãos, e cada um ia seguindo o seu caminho, mas no início ali éramos juntos. Isso era bom demais, isso era saúde espiritual, saúde emocional, psicológica, estar em comunhão, e ainda mais com justos. E aqui o salmista fala dessa peregrinação, e quando aqui nos Salmos ele fala o vale de Baca, pega aí a tua Bíblia para você compreender. Ele coloca aqui nos Salmos 84, a partir do versículo 4. É interessante, eu não sei se você percebeu. Ele usa a palavra bem-aventurado 3 vezes. 3 vezes. E o que Jesus fala lá no livro de Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças? Bem-aventurado, diversas vezes. Então
Então ele está falando aqui, bem-aventurado é aquele que habita na casa do Senhor. O que significa a palavra bem-aventurado? Mais do que feliz é aquele que pode estar louvando continuamente na casa do Senhor. Aí vem a palavra sela, pausa, interlúdio, reflita. No versículo 5 ele continua, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração está nos caminhos aplanados, nos caminhos retos pelo Senhor, porque a força vem do Senhor e quando estamos em comunhão nós somos fortalecidos uns aos outros. Um pode erguer e levantar o outro quando estamos em comunhão e nessa peregrinação. Ele fala aqui numa topografia geográfica mesmo do local, no capítulo 6 ele fala, o qual passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte e a chuva também enche os tanques. O que é um vale de Baca? Em outro significado, é uma árvore de bálsamo, um bálsamo cheiroso, que exalava como se fossem lágrimas. Ela escorre lentamente como lágrimas. E aqui o salmista está querendo dizer que o vale de Baca pode se dar o nome a qualquer lugar difícil e doloroso da vida, onde não parece ter esperança, onde há desespero, onde há literalmente um poço de desespero. E aqui o salmista coloca a sua peregrinação, ele precisa passar por este vale. Qual é o vale de Baca que você está passando? Qual é o vale de choro que você está passando? Pode ser um vale da decepção, ou da traição, ou da doença, ou da falta de perdão, enfim. Você pode estar passando por este vale nessa peregrinação, lembrando que a peregrinação do povo de Israel se compara à peregrinação da igreja de Cristo rumo aos céus. Você está nessa terra, mas você não é daqui. Nós somos peregrinos nessa terra. A nossa casa é a Nova Jerusalém, a Sião. Estamos peregrinando por essa terra. E nessa peregrinação nós vamos viver, sim, um vale de Baca, situações difíceis, sofrimento, perseguição. E percebam que essa peregrinação ela não é solitária, ela é em plural, o salmista está ali dizendo eles, então juntos eles estão peregrinando, a igreja, um ao outro ajudando, intercedendo, vencendo cada luta, levantando, caindo e levantando. Mas estamos vivendo essa peregrinação com a certeza de que o vale vai passar, com a certeza de que tudo isso vai passar. E haverá abundância, haverá chuva, haverá no deserto o florescer do Senhor. Por quê? Porque os peregrinos, os verdadeiros peregrinos, vão indo de força em força. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13, sim, é de força em força. Vamos vencendo, vamos caminhando nessa peregrinação rumo aos céus. E por fim, dos versículos 9 até o versículo final, nós observamos aqui a ministração na casa de Deus. No versículo 8, veja que o salmista agora ele faz uma oração, uma petição. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Pausa. Olha, ó Deus, escudo nosso e contempla o rosto do teu ungido. Porque vale mais um dia dos teus átrios do que outra parte 1000. Preferia estar à porta da casa do meu Deus, em habitar nas tendas da impiedade. Porque o Senhor Deus é o meu sol, escudo, graça, glória. Não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Agora, ele coloca aqui essa ministração na casa do Senhor, a oração de petição, ele ora pelo rei, porque dele vem o Messias, porque o futuro da promessa messiânica está na linhagem do rei Davi. Então o desejo dele é que o Senhor venha o proteger, e ele vem colocando aqui nessa caminhada, nessa peregrinação, mostrando que o Senhor é quem? Ele é o escudo, ele é o sol, ele é a graça, ele é glória. E o salmista, quando ele fala que prefere estar na casa do Senhor do que estar em qualquer outro lugar, ele mostra o prazer que devemos ter em estar na casa do Senhor, em buscarmos ao Senhor,
em depender dele, porque dele vem a nossa força, a nossa garra para continuar e conseguir. Vem do Senhor. Caminhamos e trabalhamos pela fé, sabendo que hoje nós temos livre acesso à presença de Deus por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário e intercede por nós. Lembrando que essa comunhão é essencial para a vida cristã, para o amadurecimento cristão, é importante para auxiliar, para ademoestar, como o apóstolo Paulo fala nas suas cartas. É importante termos um coração humilde, como de um pardal, de uma andorinha, que faz o seu ninho na casa do Senhor. Não deixe que a secularização de hoje, dessa pós-modernidade, que o desejo de ter, de possuir, roube o prazer. Está na casa do Senhor, na presença do Senhor, em comunhão coletiva, como também a sua comunhão pessoal, individual com Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe de forma especial nesse dia, em nome de Jesus. Ó Senhor Deus, amado Deus, o meu sol, o meu escudo, a minha fortaleza, a Ti honra, glória e louvor. Eu te peço por aqueles que têm perdido o prazer de estar na Tua casa, aqueles que perderam o prazer de estar e viver em comunhão uns com os outros, como o corpo de Cristo, aquele que perdeu o prazer, Senhor, da humildade, como o pardal e andorinha, de formar os seus ninhos, aquele que deixou de levar os seus filhos, a sua geração, para estar em comunhão na casa do Senhor, aquele que tem se esquecido facilmente como é bom estar nos altares do Senhor, aquele que tem se esquecido das bem-aventuranças que a Tua palavra declara, bem-aventurados que habitam na casa do Senhor, louvar-te-ão continuamente, tem se esquecido que bem-aventurado é o homem cuja força está em Ti. Isso é uma disposição de estar em Ti. Estamos perdendo essa disposição de estar em Ti pelos prazeres deste mundo, por suprir as nossas vontades pessoais, em ter, em possuir coisas mais importantes do que Deus. Senhor, tenha misericórdia. Que possamos ser como estes pardais e andorinhas que amam estar nos Teus atos, Senhor, que amam, e como o salmista que anelava, que seu coração pulsava por estar na casa do Senhor, assim podemos também ter este coração pulsando em viver em comunhão contigo, na presença do Senhor, pessoalmente, na vida de dedicação, de oração, e também no coletivo de comunhão com a igreja, o corpo de Cristo. Em nome de Jesus. Amém.